Salve, salve, Bills Mafia! Sejam muito bem-vindos a mais um Billscast Brasil, seu podcast sobre o Buffalo Bills em português. Estamos chegando para mais episódio. Não é exatamente o tipo de episódio que nós gostamos de gravar, mas não temos o que fazer, né? Esse time maldito está fazendo essas peripécias com a gente, fazendo a gente gravar esse tipo de conteúdo aqui. Inacreditável que estamos vivendo no momento. Hoje eu estou aqui com Bruno Milione, mais uma vez, meu querido. Seja muito bem-vindo. Opa, eu que agradeço. Muito obrigado aí, mais uma vez, por poder estar participando. Hoje aí, para quem está assistindo em vídeo, está vendo que vai ser um episódio aqui na briga, eu e meu gato, que até agora que nós estávamos aqui conversando, eu e o Celhão, estava dormindo. A partir do momento que ele apertou o botão do play, o bicho quer agora enfiar a cara em tudo que é canto, quer agora desligar o notebook, quer abaixar a tela. Então é isso aí. Pelo menos a gente se diverte com o gato para a gente não chorar pelo time, né? Então é isso aí. Vamos falar sobre isso. É a participação especial do programa. Ué. A participação faz parte. Agora, o Milione, a verdade é a seguinte, cara. Esse jogo foi terrível em tantos âmbitos que é até difícil da gente escolher um para começar, né? Mas eu separei algumas estatísticas que a gente vai utilizar aqui durante o programa. Perfeito. Que elas exemplificam como foi terrível essa partida dos Bills. Bom, a gente pode primeiramente começar com o fato de que cara, isso aí é inacreditável, tá? O Atlanta Falcons lançou bola para um wide receiver o jogo inteiro. As pessoas, será que elas têm ciência disso? De wide receiver, só Drake London recebeu o passe. Quem mais recebeu o passe foi o Bijan, foi o Algier e o Pitts. Teve uma outra bola pro cara que ele não pegou. Juntando a isso, era óbvio que o Bijan Robinson ia fazer um estrago na nossa defesa, né? Com certeza. Aí o cara fala... é claro, o Bijan Robinson ele é extremamente acima da média, né? Mas se alguém falasse, caraca, os caras estão correndo muito contra os Bills. Irmão, quem não corre? A verdade é essa. Quem não corre é que é besta. O único que não prestou para isso foi os Jets. Mas a gente tá vendo aí a barca que eles estão, né? Exato. Mas, cara, isso é inacreditável. Bijan Robinson, 19 carregadas, 170 jardas, uma média de 8.9 por carregado. O Drake London teve 158 jardas, 10 recepções, uma média de 15 carregadas, uma média de 15.8 jardas. Cara, a gente precisa falar sobre como essa defesa em zona dos Bills é uma merda. Porque parecia que aonde o Drake London tá, tinha buraco. A verdade é o seguinte, o Drake London tava em campo, aí a defesa do Bills fazia o seguinte: ok, vamos fazer um círculo de recepção do Drake London em volta dele para permitir que ele receba essa bola. Ok? Ok, vamos lá. E aí a gente chega para tentar taclear aí. Aí, meu amigo, é inacreditável. Enfim, Milione, me passe aí o seu panorama desse jogo. O que é que você achou? Péssimo, né? Assim, de longe, um dos piores jogos que nós tivemos do Buffalo Bills, não somente nessa temporada, que estamos aí, né, que estávamos na quinta semana, entrando agora para a sexta semana, mas não, é assim, um dos piores jogos do Buffalo Bills dos últimos anos. Se aquilo que nós comentamos do jogo passado dos Patriots, né, que a gente falou, pô, perder esse jogo foi ruim, mas que esperamos que seja um jogo para acordar, que seja um jogo para que possa ser aí um início para uma melhora do Buffalo Bills. Isso ficou claro para a gente que não foi o que aconteceu e que se estava ruim, pode ser bem pior. E aí o Buffalo Bills mostra para a gente que dá para ser bem pior.
A gente vai falar, obviamente, de cada setor ali, então não vou tentar me aprofundar muito, mas assim, o jogo claramente no começo mostra tanto da defesa quanto do ataque assim, bons pontos muito positivos, né? Defesa forçando um fumble logo de cara, e aí você fala, caraca, meu Deus, é isso. O Buffalo Bills acordou, o gigante acordou, vamos para cima. E aí o Buffalo Bills mostra um ataque, uma falta. Aí você fala assim, ei, olha lá, uma falta que infelizmente por causa dessa falta a gente não teve o fumble. Tá bom. Aí lá vai o ataque na sua primeira jogada faz assim, uma jogada muito boa, Joshua Palmer finalmente aparecendo, você fala, ei, agora sim vai valer o salário dele, e é isso. Então, acho que tudo que eles tinham para mostrar pra gente foi naquele começo do jogo, cara. O resto foi só ladeira abaixo. E sobre isso que você mencionou sobre o Drake London, cara, eu queria que o Buffalo Bills, o Sean McDermott e o Brady pudessem anotar o que foi feito com o Drake London, porque assim, nós não temos eu não vou me aprofundar muito nisso, né? Mas a questão é assim: olha o que dá para ser com um wide receiver. Ele tem as suas características, Drake London tem as suas características, mas ele foi utilizado de diversas maneiras, de maneiras diferentes, a ponto que até você pode perceber em jogos que a defesa dos Bills, no jogo, perdão, a defesa dos Bills, você percebe que ela se assusta, de tipo, o que o Drake London tá fazendo aqui? Por isso desse buraco, sabe? Os caras estavam perdidos. O que o Drake London estava fazendo aqui? O que ele tá fazendo ali? Ele foi utilizado de diversas maneiras, coisa que os Bills não fazem. Então, foi uma aula de Atlanta Falcons. Eu não tiro jamais a questão da qualidade do adversário, mas eles tentaram nos ajudar e muito ainda para que nós pudéssemos ganhar esse jogo. Mas, infelizmente, o Buffalo Bills não quis essa ajuda e quis sair com essa derrota. Então, que maneira péssima, né? Da gente sair para nossa bye week. Saímos aí agora abaixo, né, da liderança da nossa divisão. Então, assim, foi ruim o jogo, foi ruim o que ele causou para a gente, foi ruim o impacto que isso teve até mesmo no público dos fãs. Sim, não tinha, acho que, maneira pior do que terminar esse jogo como foi com o Atlanta Falcons. Então, é isso aí. Cara, essa bye week é doideira, né, velho? Antes da temporada começar, eu achei que era uma bye week muito cedo. Muito cedo. E aí, cara, ela... Graças a Deus ela tá aí. Porque senão, meu amigo... Eu tenho medo do que viria pela frente. Porque, olha... E aí é que eu tenho medo. Porque os Bills tiveram 8 dias pra treinar entre o jogo contra os Patriots e esse. Foi essa merda que a gente viu. Agora os Bills vão ter 13 dias para treinar pro jogo contra os Panthers. Imagina que vem aí, meu amigo. Tenho até receio. Aí, cara, a verdade é a seguinte: é tanto ponto calamitoso pra gente comentar que é até difícil escolher um principal aqui. Mas, cara, acho que a gente pode começar falando logo do ataque, porque vai ser bem rápido. O ataque agiu em 2 momentos só. No primeiro drive dele e no primeiro drive dele do segundo tempo. Só. Mais nada. Cara, e o jogo começou, o Allen soltando o braço. Eu fiquei, meu Deus, é isso, cara. Eu enlouquecido, um touchdown rápido, fácil. Eu pensei, cara, hoje vai ser maluquice. Aí o jogo desenrola e tal, horrível. Começa o segundo tempo, mesma coisa, um drive muito bom. Touchdown, aí, cara, os caras voltaram bem, mas morreu. Cara, é difícil a gente falar o que é que tá acontecendo com esse time, né? Porque, cara, é o que eu sempre gosto de fazer aquela analogia, né? Eu acho que eu já fiz com, não sei se, acho que eu já fiz no off aqui com o pessoal, mas é igual o Lito do avião, sabe? O Lito do Aviões e Músicas, que ele sempre fala, né?
que um avião nunca cai por um motivo só, né? É uma série de motivos que fazem um avião cair. E a mesma Perfeito. coisa, né, cara? É uma série de motivos que faz esse ataque dos Bills não funcionarem, desde a comissão técnica até as peças. Porque, cara, Perfeito. o Joe Brady tá fazendo um trabalho muito ruim nessa temporada. Nossa linha ofensiva tá bem abaixo. A gente não tem recebedores de qualidade. O Allen nessas últimas 2 partidas também não jogou bem, mas, sabe, 20% de um, mais 20% de outro, mais 20%. Quando vê, chega em 100%, esses 100% fazem a coisa horrível que foi no último jogo. Tem uma estatística que ela é o seguinte. Até o momento, o Allen já sofreu 12 sacks nessa temporada. Meu Deus. Na temporada passada, ele sofreu 14. A temporada inteira. Na temporada inteira, a gente tá na semana 6 e o Allen já sofreu 12 sacks. Falta 2 para ele bater o recorde da temporada passada. E aí eu pergunto, de quem é a culpa? É da linha ofensiva que não tá segurando nada, porque, cara, é o segundo jogo seguido que a linha ofensiva não consegue segurar a linha defensiva dos caras. A linha defensiva dos Patriots engoliu a nossa OL. A linha defensiva dos Falcons engoliu a nossa OL. Sim. É dos recebedores que não conseguem separação, porque é um século para eles conseguirem separar quando eles conseguem. O Allen tá segurando muita bola, as jogadas estão sendo mal chamadas, tá ligado? Aí que eu pergunto, cara, é difícil saber porque de quem é a culpa exata de tudo isso, sabe? Assim, é complicado, porque cada um vai ter sua opinião, né? Um vai falar, a culpa é do Brady, a culpa é do McDermott, a culpa é do Bini, a culpa é do Pegula, a culpa é dos wide receivers, a culpa é do Allen, a culpa é do James Cook. Enfim, cada um vai ter a sua visão de quem é o culpado, né? Mas, Sim. cara, na minha cabeça é isso. Não tem um culpado só no momento, né? O conjunto todo tá simplesmente desmoronando no momento. Sim. Com certeza. Na verdade, assim, todo mundo tem um motivo para estar xingando. Assim, tem diversas pessoas falando diferentes coisas para se criticar o Buffalo Bills, e o que eu tenho a dizer a todas as pessoas é: todos vocês estão corretos. Todos. Vocês querem criticar o Sean McDermott? Estão corretos. McDermott está péssimo. Quer criticar as chamadas do Brady? Também péssimo. Então, assim, é incrível e engraçado como que esse ataque, não só o ataque, mas o Buffalo Bills por inteiro, assim, quase por inteiro, mas o nosso ataque, ele conseguiu ser unânime a questão de unir as pessoas nas suas críticas, porque qualquer crítica aqui está coerente, cara. Quer criticar os wide receivers? Dá para criticar os wide receivers. Você quer criticar a linha ofensiva? Você consegue criticar a linha ofensiva. Você quer criticar o Josh Allen? Nesses 2 últimos jogos ele não jogou tão bem assim. Entretanto, agora vou eu aqui, sim, babar ovo para o Josh Allen, sim, não estou passando pano, estou defendendo o meu ponto de vista. O menor dos nossos problemas é Josh Allen. E eu vou defender realmente o Josh Allen nisso, porque eu tenho visto muitas pessoas criticarem ele nesses 2 últimos jogos e concordo com vocês que o Josh Allen não tem jogado no seu ápice. Esses 2 últimos jogos não foram jogos no nível Josh Allen, mas aquilo que eu mencionei no episódio passado, eu vou mencionar mais uma vez aqui. Até quando a gente vai precisar que o Josh Allen seja super-herói todos os jogos, todos os momentos? Até quando a gente vai precisar que ele fique salvando a nossa vida sempre? Um QB tem que ser decisivo, e eu concordo plenamente com vocês nisso. Só que, cara, se ele não tem arma, se ele não tem o que fazer, fica muito complicado, fica muito difícil, tá? Então, pensando aqui na questão mesmo do nosso ataque,
Josh Allen demorou para passar a bola. Cara, Josh Allen não tinha para quem passar a bola. Revejam o jogo e analisem ele, que vocês vão ver que não existe um wide receiver para se receber a bola na maioria das vezes em que ele está segurando ela. Não é que ele está segurando porque ele não quer ou porque o Josh Allen está com problema na leitura. Não, cara, é porque não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E aí eu vou voltar naquele assunto que a gente já mencionou aqui. Drake London, o que o ataque dos Falcons fez foi mostrar que dá para você utilizar um wide receiver de diferentes formas. Tudo bem, cada um tem as suas características e isso é simples no mundo da NFL. Cada um tem suas características e ele vai ser utilizado mais dessa forma. Mas você pode utilizar um wide receiver mais de uma única maneira. O ataque do Buffalo Bills é extremamente previsível. Todo mundo sabe o que cada wide receiver faz. A defesa fica fácil de ler, a defesa fica simples de entender. Ela sabe o que o Kim Coleman faz, ela sabe o que o Khalil Shakir faz. E aí não existe uma diversidade ou não existe uma diferença na questão de tipo você tentar utilizar esses wide receivers de uma maneira um pouco diferente, cara. Você não existe um improviso, não existe um jogo bem chamado. Então, assim, fica muito fácil. Todo mundo sabe que o Keon Coleman não consegue separação e que a maioria das bolas dele vai ser sempre ali laterais, profundas, e ele sempre vai ser utilizado na red zone, que foi porque ele foi contratado. Eu estou chegando na simples pensamento de que assim, eu não vou mais pensar que o Keon Coleman precisa criar separação. Acho que isso é uma coisa dele, é uma coisa que, assim, se fosse para ele crescer nisso, já era para ele ter crescido. Não, Keon Coleman não é esse cara. Eu não vou achar que ano que vem ele vai estar tendo a melhor separação, vai ser o cara que vai estar extremamente livre. Esquece, Keon Coleman não vai ser esse cara. Keon Coleman foi contratado para ser usado na red zone. Então, beleza, que ele melhore e que ele seja responsivo nos jogos. Então, perfeito, é isso, tá bom. Mas, cara, dá para se utilizar os seus wide receivers de maneiras diferentes. E o Falcons mostrou isso. Drake London estava ali em diferentes lugares, a defesa não sabia o que fazer, não sabia como marcar, mas o nosso ataque é fácil, nosso ataque é simples, tá? Então, concordo com vocês, dá para se criticar todo mundo, mas dos menores dos fatores aqui é o Josh Allen, cara. E eu vou ressaltar aquilo que eu falo. Para mim, o problema está com o Sean McDermott. Eu sou desse time que está se achando que o nosso problema está com o senhor McDermott. Brady tem culpa nas suas chamadas? Tem, mas é o head coach quem é a cabeça do negócio, é o head coach que realmente toma a decisão final, e é o head coach quem está acompanhando tudo, tá? Olha a que ponto nós chegamos, mas até a ponto de eu estar pensando assim, cara, foi assim com o Durson, sabe? Nós mandamos ele embora, tudo bem, o cara era péssimo e todo mundo que acompanha a gente desde o começo sabe quanto eu odiava esse cara, mas assim, até que ponto o McDermott não tinha um dedo ali nele? Até que ponto não tinha ali uma visão do McDermott sobre o ataque e às vezes era mais culpa dele do que... Eu não sei, tá? A única variável que ainda é consistente é o Sean McDermott. Então, para mim, a culpa maior está nele. E essa é a minha visão pessimista sobre o nosso ataque, cara. Infelizmente, você consegue ver na cara do Josh Allen o quão triste ele tá jogando, cara. O quão triste tá sendo esse jogo, esses jogos para ele. E eu tenho dó, real é isso, eu tenho muita dó, cara. Porque é um cara incrível, um QB maravilhoso, um QB, assim, de elite, e que tá passando por um momento que, assim, não tem o que ele fazer, tá? O cara sempre foi quem nos salvou e seria estupidez da nossa parte agora tacar pedra nesse cara que é o motivo de a gente estar onde a gente está hoje. Cara, eu penso que eu já comentei isso algumas vezes, mas quando a gente fala de Fraser, quando a gente fala de Dorsey, quando a gente fala em defesas ou ataques ruins, sempre tem um denominador comum só ali. E, enfim. E eu, desde o primeiro episódio aqui desse podcast, todo mundo sabe que eu não era amante do McDermott, que por mim ele tinha sido demitido lá em 2023.
quando ele sofreu aquela crise lá que foi salvo por uma reportagem. Porque se aquela reportagem não aparece, o grupo não fecha e não cresce. Cara, então é complicado. Agora, uma coisa que eu tenho visto muito claro, tudo bem. Torcida rival vai falar, vai zoar, quem não gosta do Allen ou dos Bills aproveita nessas horas, né? Faz a festa. Com certeza. Mas, cara, pô, esperar que o Allen faça milagre todo santo jogo é, no mínimo, insensatez, pô. Porque assim, é igual eu respondi no Instagram esses dias. Pô, se o Allen fizesse tanto milagre assim, era para ele ser santo nesse momento, era para ele ser canonizado em vida. Não Canonizado jogador de em futebol, terra. irmão. Pega ele e canoniza ele agora, irmão. Porque, cara, é inacreditável exigir que ele faça tanto milagre assim, mas. Não, cara. O cara é maior que Noé, carregando tanto animal assim, velho. Cara, é doideira, né? E aí, pô, eu fico mais indignado quando eu vejo o pessoal gringo que cobre os Bills ainda pegar no pé, tá ligado? E o que mais me indigna ainda é quando eles pegam no pé do Allen e passam o pano pro McDermott. E aí, meu amigo, aí eu desfaleço, eu enlouqueço. Tá ligado? É inacreditável. Agora, sobre os nossos wide receivers, pô, sem dúvida é complicadíssimo, né? Porque assim, o Coleman, eu acho que ele melhorou um pouquinho do ano passado para cá, só que ele tá sendo menos utilizado, acredito eu. Sim. Principalmente também por causa desses casos de indisciplina que ele vem passando. Que é Né? ridículo. Ele tá sendo colocado na geladeira. Eu quero saber se ele acha que ele é craque para ficar tendo problema de disciplina. O Joshua Palmer, cara, é inacreditável, né? O Joshua Palmer nunca aparece. Quando ele tem a chance de aparecer, que ele aparentemente vai ser utilizado, ele Exato. se machuca. É impressionante. Aliás, esse é outro ponto a se falar, né? Sobre os Bills trocaram a equipe lá a equipe médica e fisioterápica, se não me engano. Acho que é assim que se fala. Eu não lembro o termo em inglês que eles utilizam lá. Mas eles Ok. trocaram nessa off-season e tal. E, bicho, o time sendo dizimado aí por lesão, né? Impressionante. Ao cúmulo do Daquan Jones se machucar no aquecimento, velho. Cara, Mas, aí é. Tá ligado? mais uma péssima contratação, então, né? Mais uma escolha questionável aí para quem assumiu É. essa função. Mas, cara, é isso. Aí, velho, vai de tudo isso, vai da falta das peças, vai ao tipo de comando do time, porque, pô, gente, por favor, né? Hoje mesmo eu vi um vídeo de um cara falando onde está esse Joe Brady. Era uma jogada super criativa no jogo contra o Miami Dolphins numa quarta para 3, quarta para 2, sei lá, tá ligado? Vai perder a bola e ele faz uma jogada super criativa. E aí chega contra o Atlanta Falcons, uma terceira para 1, ele inventa ali, né? Cara, é exatamente a mesma jogada que foi feita com o Dawson Knox e ele não segurou a bola. E aí vem ser feita com o Elijah Moore e ele também não Sim. segura a bola. Sim. Eu não sei se esse é exatamente o momento para se fazer esse tipo de jogadas, sabe? O Joe Brady parece que tá escolhendo errado os momentos de fazer essas coisas. Mas, enfim, aí, pô, chega no segundo tempo, abandona o James Cook, e mesmo que o jogo corrido não tivesse essas coisas todas, é até esquisito ele abandonar tanto o jogo corrido, né? Até porque nesse jogo ele nem abandonou exatamente o jogo corrido. Que o Ty Johnson teve muitas bolas também, né? O Ray Sim. Davis também Ray teve. Davis. Exato, Ray Foi Davis. até curioso porque que o Cook ficou escanteado no segundo tempo. Mas o Ray Davis, inclusive, que apareceu pro touchdown.
Mas, cara, tem sem palavras para esse ataque. E fora isso, as faltas, né? Porque, querendo ou não, o time continua sofrendo faltas. Nesse jogo teve uma ou outra aí, mais uma vez, questionável. Teve uma falta de critério ali. Teve uma falta ali numa interferência de passe do Trey Davis White. Aí teve uma meia boca. Aí teve uma interferência de passe claríssima no Coleman que não foi dada. Mas aí também, pô, vamos ser sinceros. Aquela bola do Elijah Moore que ele pega e, pô, em nenhum momento aquela bola tava no chão, velho. Mas é o Moore ou é o Shaqiri? Eu acho que é o Elijah Moore. Eu não tenho certeza. Tá. É algum deles dois. Na minha cabeça tava o Shaqiri. Que a bola lambe o chão, mas ela não pega, né? E aí ele vai controlando e tal. Aí, pô, sim. Um dia antes teve uma bola do Kelsey que literalmente toca o chão e eles dão como totalmente controlada. Pelo amor de Deus. Teve essas chamadas, mas assim também não é que tô passando, né? Tipo, mas isso não mudaria o rumo do jogo. Isso não ia mudar o fluxo do jogo. Não vamos falar que perdemos por causa disso, mas com toda certeza teve chamadas muito controversas. Não, isso influenciou muito pouco no fim das contas, né? Concordo. Influenciou, não ia mudar pouquíssimo. Até porque os Bills não estavam aproveitando nada, né? Não. E aí, só para encerrar o assunto ataque, os Bills tiveram 3 chances para empatar o jogo. 3 chances para empatar o jogo. Nessas 3 chances, os Bills fizeram. Peraí. Deixa eu pegar aqui. Só para não passar o número errado. Ok. Porque é uma estatística bem absurda. Tá aqui. Eles tiveram 3 drives para empatar o jogo no segundo tempo. 14 jogadas e 39 jardas. Eu acho que se isso não é um sintoma do fracasso que está sendo esse ataque nessas últimas partidas, eu não sei o que pode mais ser. 39 jardas em 14 jogadas em 3 drives é inacreditável. Mas, cara, é difícil. É difícil assim, tá? E Sim. Não é lesão que ia resolver isso. Se o Kincaid tá em campo, ele ficou fora e não ia resolver os problemas dessa equipe. Não. Nada disso ia resolver. O problema é bem maior. Agora, passando para a defesa, e já como a gente estava falando em faltas, as faltas também prejudicam muito. Porque quando a gente vê o Joey Bosa conseguindo um sec para uma cacetada de jardas no Michael Penix, vem lá e tem um offside do Ed Oliver, se não me engano, é o Ed Oliver. Sim, foi o Ed Oliver. O Ed Oliver, cara, sabe, uma jogada que ia perder quilômetros de jardas, rende aos caras uma quantidadezinha que vai no final render um touchdown. O fumble, né? Depois, a primeira jogada do ataque deles. E aí, cara, isso que eu te falo é complicadíssimo. Porque eu não sei se foi o touchdown do Bijan, aquele de 81 jardas, que também foi vergonhoso, limpando todo mundo. O Cole Bishop, pelo amor de Deus, cara. O Cole Bishop não foi nem fintado. O Bijan mal se mexeu para mudar a rota ou qualquer coisa. Ele só passou direto. Eu não sei se foi nesse touchdown do Bijan Robinson ou se foi em outro, que foi resultado de uma falta.
que teve uma falta, gerou 5 ou 10 jardas para ele na jogada seguinte, TD. Impressionante, cara. Mas a defesa que tá mais esfacelada na questão de lesões, e ela nem tá tão esfacelada assim no fim das contas. No jogo até que ficou, porque no jogo perdeu Bernard, né? Não jogou Milano. O Tredavious White uma partida muito mais ou menos de novo. Em certo momento o Christian Benford se machucou. A dupla de safety, a dupla de corner estava sendo Tredavious White e Jamarcus Ingram em certo momento do jogo. A nossa OL perdeu o Daquan Jones no aquecimento. A nossa DL, no caso, né, na verdade, perde o Daquan Jones no aquecimento. Entra o Demone Walker para jogar com o Ed Oliver, mas aí, cara, os reservas dos dois são, sabe, NPCs. Era o Jordan Phillips, que tava lá também. Greg Rousseau aparecendo de vez em quando, só o Joey Bosa tá jogando bem. Agora a rotação deles não fez nada nesse jogo. Penessa, como sempre, né, mais ou menos. Landon Jackson completamente sumido, mal recebe chance. Eu acho que o Landon Jackson só tá sendo escalado, relacionado para os jogos, porque não tem que levar. Senão eles levavam mais um defensive tackle ou alguma coisa assim no lugar dele. Só pra fazer número. Porque nem chance o cara tá recebendo direito. Então, não. Tá ligado? Fica complicado assim, velho. Mas foi mais um desempenho pífio aí da defesa, né? Porque, como tu mesmo disse, primeiro drive, literalmente o primeiro snap do jogo, fumble retornado por falta. Nesse primeiro drive, sec do Bosa retornado por falta. Ou foi o segundo drive, sei lá, enfim. Teve isso. Cara, tá sendo um desastre essa defesa do... Não dá nem pra falar que é a defesa do McDermott, porque ele literalmente designou toda a defesa pro Barrett, né? O Barrett tá fazendo todo o trabalho da defesa e tá fazendo um trabalho muito porco até o momento, porque, cara, essa defesa ela vai de mal a pior, hein? Impressionante. Sim. A defesa já era um ponto negativo que a gente tinha no ano passado, aí nós tivemos uma mudança assim. Foram muitos nomes que foram adicionados à defesa, assim, muito mais do que no nosso ataque, que claramente a gente já viu. Mas era um ponto que a gente precisava melhorar, então a gente validou isso, falou, não, tá certo, o Benny fez certo, tem que fazer na defesa mesmo. Mas falar Benny fez certo já é uma frase incorreta, porque essa é uma das coisas aí que também já tá me dando pela goela. Mas vamos lá, nossa defesa, sim, com certeza, péssima, ruim, não sabe taclear, é uma defesa que não sabe taclear. Claramente a gente vai para tentar roubar a bola, esse é um ponto positivo nosso, a gente sempre tenta roubar a bola, sempre acaba às vezes ocasionando um fumble, mas, cara, o simples, o padrão de uma defesa que é taclear, a gente não sabe fazer. Péssimo. Mas só na questão nossa de pass rush, eu não acho que a gente está tão ruim assim, cara. Eu realmente acho que aí a gente teve uma melhora. A gente não consegue ver tanto isso ser impactante no jogo, porque os QBs adversários estão conseguindo soltar a bola muito mais rápido. Mas aí você fala assim, beleza, mas então quer dizer que os nossos pass rush tem que ser mais rápido ainda. Cara, não é bem assim. Eu acho que o tempo deles está bom. Eles conseguem se aproximar. Percebam que assim, na hora que o círculo está fechando, a bola sai. A culpa é de quem? A culpa é da nossa secundária. Que se o nosso ataque não consegue ter separação, o dos outros times consegue ter e demais, assim. Porque a nossa secundária é uma merda. Simplesmente assim, não tem safety, a gente não tem corners assim que estão impactando. Travis White está sendo dizimado.
Então, se o QB, e olha aí aquilo que a gente mencionou, se vocês acham que Penix é melhor do que Josh Allen, e estou falando isso para os próprios fãs do Buffalo Bills, porque no jogo tinha pessoas dizendo isso, que o Allen não estava jogando nada, e que, puta, o Penix, o que ele está fazendo? Cara, isso não cai sobre as costas dele, tá? Eu não estou diminuindo o trabalho dele, mas é na questão de que se ele tem para quem passar, cara, ele vai passar. Sabe? Então fiquem tranquilos, se o Josh Allen tiver para quem passar, ele vai passar. E então eu acho que a questão dos nossos pass rush, cara, eles conseguiriam fazer trabalho se a nossa secundária conseguisse segurar só mais um pouco, conseguisse fazer um trabalho minimamente medíocre, né? Que é o trabalho mediano ali, cara. Se eles conseguissem fazer isso, a gente ia conseguir ver o nosso jogo ser mais impactante ali nas trincheiras, sabe? Então, eu acho que isso tem melhorado, cara. Bossa, para mim, está sendo um ponto muito positivo para a defesa, real, assim, para mim, eu acho que ele está fazendo um trabalho muito bom. Melhor do que, para mim, foi o Von Miller, quando nós contratamos. Eu só vejo mesmo que, assim, vai ser ainda essa mesma história de que o nosso ataque é péssimo contra a corrida. Eu não acho que agora os jogadores, os anabolizantes aí, os fãs do suco que vão retornar agora, o Job, que vão vir agora depois da bye week, vão fazer tantas diferenças assim. Minha esperança, me desculpe, mas não é alta nesses jogadores. Eu não acho que vai ter um impacto grande. Espero que sim, eu não torço contra o Buffalo Bills, eu torço a favor, eu espero que a nossa defesa, eu espero que o nosso ataque melhore muito, mas convenhamos, essa é a minha questão de esperança. Então, assim, eu não espero muito que a defesa tenha uma mudança grande com esses jogadores, então, meio que essa história é que a gente vai levar, cara, sabe? E o que a gente realmente precisa é que a nossa secundária faça o mínimo, tá? E que parem de perder as oportunidades, cara. O jogo teria uma outra cara, o cenário ia ser diferente se a gente não toma aquela falta logo no primeiro snap. Cara, o primeiro snap de um time adversário, você já conseguiu um fumble e uma recuperação, cara, e o seu ataque entra, e aí a gente teve um drive de um ataque, né? A gente teve um bom drive. Estou imaginando que isso se repetiria nesse cenário. Poxa, cara, imagina você recuperar a bola e já causar 7 pontos. Cara, isso já desestabiliza um pouco o time adversário, isso já motiva o seu time. Então, assim, pequenas coisas fazem diferença. Para aqueles que gostam de filme, né? Eu lembro do filme do Corvo, de 1994, com o Brandon Lee. Cara, nada é trivial. E isso é verdade, não só para sua vida, mas para o jogo, galera. Nada é trivial. Então, essas jogadinhas fariam a diferença, sabe? Desmotivariam quem tem que desmotivar e iriam motivar os seus jogadores. Então, cara, a gente precisa cortar isso, precisa ter disciplina. Isso é questão de disciplina, cara, é questão de atenção, né, dos jogadores, sabe? Fazer o mínimo, cara, o mínimo. E aprender a taclear. Desculpa, mas assim, não tô falando para voltar, tá? Mas se a gente tava achando que tava ruim com o Damar Hamlin, tá pior esse ano, cara, com essa dupla de safeties que nós estamos tendo. Tá pior, tá pior. Eu não sei quando que o Harrison volta, o Mad Max vem, eu não sei quando ele vai fazer a sua primeira aparição, acho complicado ser agora, logo de volta quando a gente precisa, mas a gente está precisando desse moleque, a gente está precisando de volta, né, de um sangue novo para mostrar isso. E o que eu tenho é parabenizar um jogador da defesa, cara, que para mim é o Walker, que está sendo resiliente, moleque novo, que está mostrando um trabalho. Eu acho que, cara, tem uma coisa boa aí para vir disso, sabe? E esse jogo eu não coloco inteiramente na defesa, não. Acho que a defesa deu oportunidades pra gente, tá? Para mim cai muito mais sobre o ataque. Mas com toda certeza é uma defesa porca. É uma defesa abaixo da média, assim. Com certeza. Eu acho que das aquisições da equipe, né, o Bossa, das aquisições da Free, pelo menos, né? O Bossa é o que mais dá resultado, né? E também foi um dos que eu mais questionei. Na verdade, precisa ser dito aqui, eu questionei bastante quando o Bossa foi contratado. E ele é um dos que está mais dando resultado e não está sendo nem poupado, né? Ele está jogando uma quantidade grande de snaps. Depois dele, talvez o Shaq Thompson, que está me surpreendendo.
Sim. Ele tá jogando bem. E do draft, enfim, cara, do draft a gente tem o Walker pra analisar. Sim. Porque é bem fácil pro Walker. Se o Walker não tivesse jogando, ele seria o melhor jogador do draft. Porque o resto não se machuca. O TJ Sanders não apresentou nada até se machucar. O Dorian Strong se machucou. Mas tá O vindo bem. Hancock não entrou. O Dorian Strong tava indo bem. Tá vindo bem. O Hancock não entrou. Não. Ainda o suficiente pra gente ver. O Jackson Howes tem jogadas esporádicas, né? O Landon O Jackson? OL, o Landon Jackson não fede nem cheira, não tá fazendo nada. Não. O OL, enfim, não joga, porque a OL tá lá. O Caden Prater, que era o wide receiver, já foi até dispensado. Sim. Então, cara, é complicado, né? Complicado quando a gente vê que, além dos nossos reforços, os nossos reforços já são mais ou menos. A partir do momento que a gente contrata o Travis White para ser reforço, já é complicado. A gente ainda tem o azar de quem seria teoricamente titular se machucar. Isso aí, cara, é complicado. Mas é isso, cara. Volta aí os caras que a gente falou, né? O Ogunjobi e o Roy, mas esses caras não vão resolver, né? Não é Não. nem o estilo de jogo deles. Mas não tem muito segredo aqui. A defesa tá muito mal coordenada. Todo jogo, quem estiver enfrentando a gente tem a oportunidade, né, de dar um banho no nosso meio de campo, porque ele tá sempre livre. De jogar no fundo do campo, o Taylor Rapp tá jogando muito mal essa temporada. Tá muito mais ou menos essa temporada. E o Bishop idem, né? Então, até para citou o Damar Hamlin, não dá nem para colocar ele dentro de campo, porque até ele se machucou, né? Tá todo mundo se machucando. Eu tenho medo de, se o Bruno falar, eu vou pra Buffalo porque me contrataram, eu vou falar aqui, meu irmão, não vá, senão vai se machucar também. Por favor, fique por aqui, tá ligado? Porque, pô, tá constrangedor essa parada aí, velho. E é constrangedora também as atuações. Porque, cara, você deu 40 pontos dos Ravens. Você deu 10 pontos pros Jets, ok. Você Não, deu mas é os 21 Jets. pros Dolphins, é os Jets. Você deu 21 pros Dolphins, 19 pros Saints. 23 pros Patriots e 24 pro Falcons. Aí, quando a gente vê esses números, a gente pensa... show. A defesa cedeu, na maioria dos jogos, 21 pontos na média ali, né? Uhum. Entre 19 o mínimo, entre aspas, se a gente tirar os Jets, e se a gente excluir os Ravens, que foi também excessivamente, né? Foi fora do comum, 40. Fica 19 pontos entre Saints e 24 entra entre o Falcons. Nessa brincadeira, para os Bills ganharem o jogo, o ataque precisa fazer no mínimo 3 TDs e um field goal para fazer 24 Beleza. pontos. E contra os Falcons, isso não ia funcionar, porque ia empatar o jogo. Tinha que fazer mais. Então, a defesa está cedendo, em média, ali, uma quantidade que faz o ataque ter que trabalhar. Só que o ataque não está conseguindo trabalhar nas últimas semanas, né? Então, é complicado. E o pior é que a defesa melhorou no segundo tempo, né? Ela deu oportunidades. Isso que
Muito E complicado. Ela ficou desaparecida no primeiro tempo, é verdade. Sofreu logo um TD no segundo, mas depois deu oportunidade. Até os bichos cederem um terceiro touchdown dos Falcons. Na verdade, não foi ceder o terceiro touchdown, até ceder o field goal, que tava 21, né? Os bichos tiveram as chances de empatar, que a gente falou, porque tava 21-14 durante muito tempo. Então a defesa ela melhorou no segundo tempo. Só que, tá ligado? A que custo melhorar no segundo tempo? Vai melhorar só com 21 pontos no placar, pô? Todo jogo. Tá ligado? Todo jogo vai ser isso. E aí a culpa recai sobre quem? Sobre os jogadores, sobre a comissão técnica, sobre o GM. Tá ligado? Quem é que vai assumir, vai né? pegar, vai assumir essa culpa? Porque, enfim, não tem como deixar passar pano aí pra todo mundo, não. Agora, só pra comentar aqui, ô Milione, esse jogo me fez eu ver uma coisa que eu não vi há muito tempo. Particularmente, eu acho que eu nunca vi. Que é a mídia americana, principalmente a mídia de Buffalo, questionando muito o trabalho da comissão técnica. Tinha muita gente da mídia deles questionando o McDermott, o Brady e o Babbitt. É claro que tem os caras que falam: vencer na NFL é difícil. Blá, blá, blá. Beleza, chefe. É claro que tem os caras que... É um argumento que está sendo muito utilizado agora, né? Que em todas as últimas temporadas o Bills também esteve 4-2, né? Sim. Só que, cara, nem na temporada passada eu vi um desempenho tão ruim quanto esse. Porque na temporada passada a gente teve um desempenho muito ruim contra o Texas, mas era uma partida que a gente teve chance de ganhar. É bom citar, né? A gente não ganhou por culpa nossa, e a gente teve oportunidade. Sim. Culpa do McDermott, na verdade, perdão, o McDermott teve a oportunidade de vencer. Teve a parada lá, né, dele não conseguir controlar direito e tal. O relógio, se eu não me engano. A gente levou uma lavada dos Ravens, então assim, nem sei se conta direito. Mas são contextos diferentes. Os caras simplesmente esquecem os contextos, né? Eles... E aí a gente vê muita gente questionando e tal, e aí claro que tem essa parcela de defensores e tal, mas é um fenômeno curioso que aconteceu nessa última segunda-feira. Parece que muita gente estourou um pouco da paciência com os três, mas óbvio, não é o suficiente ainda para fazer burburinho. O próprio McDermott falou que depois de toda a pressão, falou em entrevista sobre que não vai mudar nada e tal, que entende momento e tudo mais, mas que ele confia e tudo mais. É claro que ele confia. O dele nunca tá na reta mesmo, então aí é fácil confiar. Aí complicado. Mas é curioso ver a mídia de Buffalo principalmente questionando. Mas aí também tem os seus poréns, né? Tem. O que me deixa puto na atual situação que a gente tá, cara, e de verdade, é o que me faz motivar ainda mais a estar nesse grupo que quer muito essa mudança do McDermott. E assim, não é uma coisa que eu tinha tanta vívida comigo, né? A gente até comentava aqui no ano passado, que lance de tipo, sim, as pessoas querem o McDermott embora, e eu era dessa pessoa que ficava assim, pô, mas se eu mandar ele embora, quem que a gente vai contratar? É um cara que já conhece a casa, é um cara que conseguiu levar a gente já para os playoffs diversas vezes, tirou a gente da seca e tudo mais, mas de verdade, esse assunto deu para mim, quando eu começo a ver a
como que o McDermott encara isso? Como que o McDermott encara as nossas vitórias, que não foram tão vitórias assim, que a gente até mencionou, foram vitórias que assim eram preocupantes, porque a gente sabia que esse cenário que nós estamos agora poderia acontecer, e agora a situação como ele encara. E sempre quando vai numa entrevista, sempre vem com uma boa vizinhança, de tipo assim, não, mas o ataque estava bonitinho, não, mas assim, eu confio no meu time, a gente vai ter uma... Velho, pelo amor de do compadre Washington, velho. Sabe, cria bolas, cara. Cadê sua testosterona? Porra, mostra atitude. Você tá errado, cara. Assume a responsabilidade. Fala, não, eu tô errado, eu preciso mudar. Sabe, pô, seja homem, cara. Mas que é muito frouxo, muito frouxo. Cansado disso, velho. Frouxo. Sabe, umas atitudes que fala, porra, pelo amor de Deus, velho. Sabe, toma uma atitude, assume a sua responsabilidade e muda. Para com esse papo de que não, as coisas estão boas, a gente vai continuar desse jeito. Tá bom assim quando, cara? E mesmo que os Bills avancem e a gente tenha... E de novo, eu não tô torcendo contra a firma. Pô, eu torço pelo Buffalo Bills, eu quero muito a nossa vitória. Mas mesmo que a gente consiga as nossas vitórias, nós vamos chegar nos playoffs e ele vai continuar com essa mesma atitude? Você vai ficar batendo na porta até quando? Você vai ficar querendo insistir nessa mesma coisa até quando? Até que algum time de lá, um time adversário nosso, tenha um mau desempenho, a gente tem que ficar torcendo para que eles se encaixem na nossa... Cara, se estamos batendo do mesmo jeito e não está dando, tem que mudar a forma, cara. Tem que mudar a forma. Entendeu? Então, assim, e deu para entender como é que ele não vai fazer isso. Então, é uma coisa dele, ele não vai fazer isso. É por isso que eu sou a favor de trocar ele. Se ele não vai mudar isso, então vamos trocar. Cara, trocar um head coach, trocar alguém da comissão técnica é complicado porque você vai ter grandes mudanças, vai ser dor do crescimento sim. Mas eu prefiro ter essa dor do crescimento agora, enquanto a gente ainda tem um QB que tem vontade de vencer, do que passar daqui a alguns anos e o Josh Allen se encher o saco e falar assim, cara, não tá dando, sabe? E a hora que acontecer isso? E a hora que a gente perder o menino? Eu espero muito que não aconteça. Por enquanto eu não vejo o Josh Allen dessa maneira. Eu não vejo que é um cara que desiste. Mas isso pode acontecer, cara. Isso pode acontecer, entendeu? Então, por isso que eu falo, cara, esses discursinhos dele aí, porra, não me desce a goela. Não me desce a goela. É que nem as contratações. Sempre a gente chama o Power, chama o Gabe Davis. Porque ele já conhece a casa, ele já conhece a nossa forma. Velho, para com esse mesmice de a gente tem que contratar pessoas que já conhecem a nossa forma. Cara, toma atitude, tem medo de errar, tem medo de contratar uma pessoa que pode ser que dê certo, pode ser que não dê, mas toma uma atitude, cara. Fica sempre nos mesmos. E me desculpa, não é aqui falando não do Davis, que a gente sempre brinca, mas deixando um pouco da brincadeira mesmo de lado, mas assim, a gente já sabe qual que é o teto desses caras. A gente já sabe qual que é o teto do Gabe Davis, a gente já sabe qual que é o teto do Power. Eles não vão fazer grande diferença agora no atual momento. Por mais que eu sou mais assim, a favor do Power do que a favor do Davis, porque eu gostava bastante do Power, mas assim, mesmo com isso, que a gente já sabe o teto, eles estão mais velhos e mais lentos. A idade interfere, tá? Então, conforme tá passando o tempo, não é que nem vinho não, cara. Esses caras não estão melhores do que eles estavam antes. Então, se a gente já sabe o que eles poderiam fazer hoje, é que nem o Davis White, felizmente. Gosto demais, mas, cara, tá mais lento. Ele tem vontade, mas o corpo dele não reage. É a idade. Então, assim, nós estamos pegando sempre o mesmo, mas já recondicionado e, assim, mais lento, mais fraco. E para quê? Porque sabe como que é a casa, porque sabe como que vai reagir aqui dentro. Ah, cara, esse discursinho já não dá, velho. Tá na hora de ter mudança, sim, tá? Tá na hora de ter mudança, sim. E hoje eu sou uma pessoa que concorda um pouco. Eu não gosto do estrelismo, mas eu concordo um pouco com as atitudes, com o pensamento do Diggs, cara. Que é tipo assim, meu, tem que ter mudança, tem que fazer alguma coisa. Se não fez, ele foi embora. Graças a Deus o Josh Allen é desse jeito. Não tô aqui passando pano para ele, não, mas eu entendo. Eu entendo um pouco do que passou pela cabeça desse rapaz. Que situação, McDermott, e sua cultura com a gente, né? E o pior é que essa cultura do McDermott, ela meio que, tu citou o Allen, ela meio que intrinsecamente entrou na cabeça do Allen, né? Porque basta ver em toda entrevista, o McDermott é sempre essa parada mesmo que tu falou, né?
positividade extrema, nunca tem o culpado, tá lá. E o Allen tá indo pelo mesmo caminho, né? Toda entrevista, qualquer questionamento que fazem, a responsabilidade é sempre para ele, né? Porque aí o cara pergunta na entrevista se os receivers estavam com problemas de bater marcação homem a homem. Aí ele vai e fala: um passe perfeito não tem problema com marcação homem a homem, eu tenho que melhorar. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, cara. Tá ligado? O cara tá virando uma cria do McDermott, tipo. Tipo assim, bonito discurso, é tá bonito mas, discurso, irmão, mas não é. Que eu te falo, cara. Que eu te falo, McDermott, essa cultura é complicada. Mas é difícil ver uma mudança aí, porque, cara, se o chefão é o Pegula, e assim, o Pegula é dono de 2 equipes em Buffalo, os Bills e os Sabres. Cara, o Sabres é afundado, o Sabres é uma merda. Pra quem não acompanha, você acha que os Bills estão ruins, cara? O Sabres, pelo amor. O Buffalo Sabres na NHL é uma merda. E, cara, o GM do Sabres, ele é intocável lá, sei lá, mas 5 ou 6 temporadas que ele tá lá e fazendo um trabalho horroroso. Imagina o Benny, se ele é intocável. Imagina o McDermott, tá ligado? Pô, é isso que eu te falo, velho. Mas tem que fazer. O que temos para fazer é reclamar no momento. Além disso, não muito mais. Sim. Mas o Milione, o senhor, eu sei que essa é uma partida difícil, mas o senhor preparou alguns momentos aí pra gente discutir? Preparei sim, com muita dificuldade, que nem no episódio passado, mas É difícil mesmo, cara. Eu acho que esse aqui foi até mais difícil, cara. Vou ser sincero contigo. Eu tenho essa impressão. Eu tive essa impressão também, assim, tanto é que vocês vão ver o que aconteceu aqui, mas sem spoilers. Vamos lá, vamos ir logo de MVP, o melhor jogador dos Bills na partida, que é um prêmio sinistro, tá? Acho que para ser o melhor jogador dos Bills na partida, é só não ter feito muita besteira, talvez. Pelo menos foi assim que eu pensei. Quem é o teu MVP, ô Milione? Então, pensando nesse mesmo motivo aí que você falou, porque eu fui tentando assim, cara, quem foi que fez menos besteira? Eu sei que fez menos besteira porque foi tirado do jogo, mas é porque realmente, e olha que complicado isso, cara, mas para mim, realmente, o melhor jogador da partida foi um cara que teve um impacto grande no começo e que eu estou imaginando que o jogo estava sendo meio que moldado para ele, eu estava começando a ver ele realmente. Putz, cara, eu tava começando a ver ele com bons olhos, coisa que eu não via, sabe? Mas para mim, eu gostei bastante das 2 recepções dele. Então, para mim, o meu melhor jogador da partida foi o Joshua Palmer. Que zoado, né, cara? Porque ele só teve 2 targets, mas assim, real. Eu acho que o cara, a primeira recepção dele foi muito boa, muito bonita, ajudou bastante a gente na questão do nosso avanço e eu acho que esse cara tava resiliente, cara. Ele ia ser melhor, ia ter sido melhor. E comparando a todos os outros, foi o que menos fez merda, por quê? Não deu tempo. Impressionante. Cara, eu tive muita dificuldade de identificar aqui um melhor jogador. Eu pensei em alguns, na verdade. Eu pensei, procurei defensivos, né? Deixa eu analisar aqui. Eu acho que a defesa também foi muito mal no início do jogo, tá ligado? Senão eu escolheria um cara que eu acho que foi bem no segundo tempo. Inclusive, ele estava envolvido no lance do. Ele estava envolvido ou era o Dorian Williams? Não tenho certeza. E era o Shaq Thompson. Eu acho que eu vou de Shaq Thompson pelo segundo tempo dele. Quase Como teve uma MVP aqui da interceptação, hein? partida. Ele foi bem nesse jogo, tá ligado? Mas também é difícil de se esperar muita coisa.
Agora, acho que eu vou de Shaq Thompson aqui. Vamos de logo de Dom Bibi, o momento mais emocionante do jogo. Eu tô nem aí, eu já vou dar spoiler. O meu momento Dom Bibi é o mesmo do Bruno Milioni na semana passada. Vamos de Dom Bibi. O meu Dom Bibi foi quando o jogo acabou e pronto. Sem muito escândalo, sem muito esquema, finalmente. Obrigado. Ai, caraca. Pô, eu vou falar que esse daí também foi o meu, cara. Porque eu ia falar assim, vou repetir, né? Vou repetir o mesmo. Mas, porra, cara, eu não sei você tava muito bravo, muito, muito puto no final do jogo? Ou você já tava Cara, já num zen, não, assim? cara, eu tava só meio indignado, tá ligado? Eu só Mas puto você não tava. tava, né? Não, eu não tava com raiva nem nada do tipo, eu só tava incrédulo com o desempenho da Pe- equipe. Perfeito, eu tava da mesma forma, cara. Eu acho que já tava tão amargo, porque assim, fazia tanto tempo que não tava pontuando, não tava acontecendo nada. Tava... E aí eu comecei a abrir, sabe quando vai se permitindo, você vai soltando? Assim, é isso. Deu ruim, é isso, cara. Então aí eu fiquei com aquele amargor, só esperando acabar. Aí acabou o jogo, falei, graças a Deus, é isso, vou dormir. É isso, Então cara. não tem como dizer que não é. E a verdade é a seguinte, Johnny, eu só não dormi porque tinha que assistir esse jogo, hein? Porque se tivesse que ver, era cama. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Nunca desliguei um jogo dos Bills para ir dormir, mas, cara, cheguei. Olha, esse jogo aqui foi assim, nossa, na moral. Tem que acordar cedo da manhã. Por que que eu não vou dormir? 100%. Aqui que a gente agradece que ainda não acabou o horário de verão deles, né? Porque se esse É, jogo é no horário de depois do horário de verão deles terminar e não é rodada dupla, mas isso aqui é 10 horas da noite, vai terminar 1 e pouco da manhã, com um torcedor bolado. verdade mesmo. Esse outro aqui, ô Milhões, isso aqui é sinistro, tá? Porque a gente só teve 2 drives basicamente para decidir. Eu só analisei Hum, 2 drives, que foi o turno do Thomas. E, enfim, tá bom, tá bom. eu só analisei e só verifiquei 2, mas, enfim, Vamos vamos ver. ver aqui. A sua jogada ofensiva da partida, Bruno Milioni. Tem como ser diferente do que eu acabei de mencionar sobre a questão do Joshua Palmer? Não tem, velho. Desculpa. Não tem. Então, para mim, minha questão ofensiva, né, minha jogada ofensiva foi o primeiro passe, porque ele foi uma coisa tão colorosa para o nosso coração, de que a gente estava vendo aquele amargor do jogo dos Patriots, aí assim, a primeira jogada, aquele passe do Allen bonito vindo longe, sabe, um primeiro passe longo, 45 jardas, o Palmer recepciona, você fala, é isso, Senhor, todo mundo entendeu, é agora vai acontecer. Então, assim, pela esperança que me deu, e que depois no final, obviamente, por causa dessa esperança, essa tristeza, porque foi dada, né, com grandes expectativas, também vem a grande queda, mas por causa dessa esperança que me deu, eu fico com essa primeira jogada, cara, esse passe longo aí de 45 jardas para o Palmer. Essa ia ser a minha jogada também, mas como eu imaginei que pudesse ser a tua, porque a gente tem uma opção meio limitada, eu pensei logo em escolher outra, só para dar mais diversificada aqui no programa, e a gente tem que Perfeito. dar jogar pro alto, e aí, pô, eu pensei, vai ser o TD do Ray Davis aqui, que enfim, primeira vez que ele aparece de verdade nessa temporada, Ótima mas escolha. um drive que se desenvolveu bem, uma jogada interessante. TD do Ray Davis aí E que com vontade, né, coitado, que tava aí apagado, né? Bonito tava, entender. coitado, sinistro. Vamos ao teco do Bruce, melhor jogada defensiva. Esse aqui também é sinistro. Na verdade, todos foram sinistros, né? Teve um quadro. Teve Não. um quadro fácil aqui de identificar, né? Mas, pô, sinistro isso aqui, tá? Quem começou essa última? Eu acho que fui eu, que aí você mencionou Ah, agora por tá. último Ray Davis.
Cara, o meu tackle do Bruce vai ser simplesmente uma jogada que nem valeu. Que foi um sec do Joey Bosa, porque foi, para mim, ali a melhor jogada dos Bills nessa partida, defensivamente, e que voltou por conta de falta. Então, meu amigo, é inacreditável o fato de que, para mim, a melhor jogada dos Bills na partida não valeu. Aí vou fazer o quê? Aí o meu. Essa é a Perfeito. minha escolha de tackle do Bruce. Perfeito. E eu tava com uma jogada que também teria sido, que foi, né, na verdade, o retorno por causa de falta, que teria sido aquela recuperação de fumble, né, o fumble forçado, que nem eu já mencionei aqui, cara, isso foi lindo, assim, ia ser top demais, a gente conseguir já entrar em campo, puta, ia ser sensacional, mas também por causa de uma falta, infelizmente não ocasionou, mas foi uma forçação de fumble bacana. Entretanto, eu vou ficar com uma que eu não sei se eu tô roubando, cara. Não, eu acredito que não, porque eu acredito que seja defesa. Mas foi o bloqueio do field goal. Eu achei que o bloqueio do field goal ali, novamente, ia ajudar bastante o nosso ataque, cara, porque a gente ia conseguir de novo empatar, não ia ter uma separação maior do que 7 pontos. Nossa, ia ser perfeito. Então, assim, esse bloqueio do field goal, para mim, foi um momento aí defensivo que poderia dar um gásinho aí pra gente. Vamos liberar aí o especial time nessa partida, porque foi sinistro mesmo, foi difícil. Obrigado, Vamos obrigado. Eu sei que é vamos roubo, deixar aberto mas aí. deixa passar, por favor. Vamos deixar aberto aí. Mas, cara, como se tudo que a gente já não tivesse dito fosse trágico demais, a gente finalizou ainda ficando em segundo lugar na divisão, porque perdemos o confronto direto contra o Patriots. É bacana Parabéns. demais. Parabéns a Show todos os de bola. envolvidos. Mas é isso aí mesmo. Ô, Bruno Miglioni, felizmente os Bills estão matando a gente nessas últimas semanas, mas eu agradeço muito pela sua presença nesse podcast mais uma vez. Que isso, cara, eu que agradeço. E assim, por mais que esteja matando a gente, uma coisa que eu queria deixar vindo assim, para todo mundo cara, ser fã de Buffalo Bills é isso. Aqueles que estão chegando agora, desculpa galera, mas meio que aqui sempre foi meio que assim. Na verdade, era bem pior do que é assim. Então, cara, sentir raiva é normal. Na verdade, significa que você se importa com esse time, mas jamais deixarei de ser Buffalo Bills, independente do que aconteça. Acho que é isso que é você amar na tristeza e na alegria, e você tem que, sabe que é amor quando você vê os defeitos da pessoa e mesmo assim sabe que você não consegue viver sem ela. Para mim essa é a concepção de amar. Então, enquanto você ama, enquanto só tem qualidade, cara, é muito difícil dizer se você realmente ama. Talvez você só esteja interessado pelas qualidades. Então, é bom você ver os defeitos da pessoa que você ama, porque aí você realmente sabe que você ama. Porque mesmo com esses defeitos, você não consegue viver sem. E Buffalo Bills é isso, cara. É bom você ver esses defeitos, você ver essas coisas que nós queremos mudar, mas você saber que você não consegue viver sem esses caras, que você sabe que você não consegue viver sem esse time, e isso é amar. Então, que a gente continue acreditando, se mesmo as coisas continuarem ainda complicadas para a gente, mas isso é Buffalo Bills, isso é futebol americano. Então, vamos continuar firme na nossa torcida, sempre torcendo pelo melhor. É isso. É isso aí. Aí tu deu o papo, passou a visão reta, que a verdade é essa. É isso aí, para todo mundo que nos ouviu até aqui, muito obrigado. Nos veremos em breve novamente. Nós estamos de folga essa semana. Só voltamos no dia 26 de abril, abril já, outubro, se eu não me engano, para enfrentar. Caraca, bicho, eu me passei 6 meses aqui, Isso daí, velho. Que é fala pra isso? você, hein? Caraca. Nós voltamos aqui no dia 26 de outubro para enfrentar o Carolina Panthers, fora de casa ainda. Tome. 2 horas da tarde, ô coisa boa. A chance Delícia. desse jogo dar ruim é. Mas vamos ver, né? É isso aí. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Muito obrigado, Bruno Miglioni. Go Bills e até a próxima.